Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um final de trimestre. A lição que estudamos durante 3 meses, preparação para o tempo do fim. Hoje estaremos passando a régua nesse trimestre. Antes dessas considerações, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por lições tão maravilhosas que Tu providenciaste para o Teu povo durante esse trimestre que estudamos. Preparação para o tempo do fim. Agora, Senhor, nos unja no encerramento da mesma, principalmente para a compreensão e o exercício da mesma. E pela Tua graça, nos unja com o poder do Teu Santo Espírito, para que possamos ensinar para o mundo ao nosso redor, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te suplicamos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir na página de abertura, onde consta o índice das 13 lições, para nós termos uma síntese, uma ideia do trimestre, antes de mergulharmos no encerramento propriamente dito. A lição de número 1, estudamos sobre o conflito cósmico. Vimos que ele começou no céu e acabou sendo transferido para o planeta Terra. E todos conhecem a história. E o principal, a nossa mente é a sede do grande conflito. Precisamos de vencer esse conflito dentro de nós mesmos para que sejamos contados entre os salvos. E temos Cristo com o seu favor eterno, com a sua graça eterna, de braços abertos para nos garantir essa vitória. Na lição 2, Daniel e o tempo do fim. Percebemos que tanto Daniel quanto outros personagens da Bíblia Sagrada também escreveram mensagens escatológicas, ou seja, mensagens voltadas para o tempo do fim. Na lição de número 3, Jesus e o livro do Apocalipse. Vimos que ele é um personagem presente em toda a revelação do Apocalipse. Na lição 4, salvação e o tempo do fim. Tudo a ver, né? Tudo que estudamos voltado para essa ideia. Em todas as épocas, esse assunto, salvação, sempre tem a ver com o tempo do fim. Os que viveram e já morreram passaram o seu tempo do fim. E eles tiveram que refletir sobre isso. E nós continuamos com a mesma reflexão. Muito sério esse assunto. Na lição 5, estudamos Cristo no santuário celestial. Estudamos que ele entrou ali, naquele santuário celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Nessa lição, nós estudamos a pessoa de Melquisedeque. Muito interessante e curioso. Faça uma revisão nessa lição aí no meu canal. Na lição 5, Cristo no santuário celestial. Muito interessante. Na lição 6, a mudança da lei. Vimos que é só na Babilônia. Porque na igreja verdadeira e na Bíblia Sagrada nunca mudou. Mas na Babilônia, genérico. A mudança é geral. E bagunça, né? Só bagunça. Na lição 7, estudamos Mateus 24 e 25. O sermão profético e suas ilustrações e realidades, revelações e verdade. Quão sério é esse tema? Na lição 8, adore o Criador, porque o resto é perdição. Na lição 9, enganos do tempo do fim. Percebemos claramente que eles só aumentam a cada dia que passa, com um propósito específico, de que, se possível fora, enganar até os escolhidos. Mas não se esqueça, escolhido está escolhido. Cabe a você, cabe a mim, decidir de que lado estaremos. Se dos escolhidos, tranquilo. Cada dia mais nós cresceremos na graça de Deus. Do contrário, se ainda estamos em dúvida, aí é complicado. Está sujeito ao engano. Reflita e tome a decisão antes que seja tarde demais. Na lição 10, América e Babilônia.
Vimos um paralelo entre Apocalipse 12 e Apocalipse 17, entre a igreja pura e a igreja mentirosa. A grande Babilônia, a grande meretriz. A mulher pura e a mulher imunda. Um relatório muito curioso também estudamos nessa lição. Temas muito interessantes estudamos nessa lição. Na lição 11, o selo de Deus ou a marca da besta? Você escolhe. Tudo sobre esse contexto está ali. Vale a pena estudar. Aqueles que não assistiram esse comentário com esse tema, aí no meu canal, vale a pena ir lá e assistir. A matéria é muito interessante. Aliás, todos os que quiserem receber a relação de todo esse trimestre que estudamos, só os links, é só me chamarem no contato 62 98133 6615. E eu posto os links de todas as 13 lições que estudamos nesse trimestre. Se alguém quiser algum outro trimestre também, que já passou, é só pedir, eu encaminho também. Na lição 12, Babilônia e o Armagedon, representação fatal. Muito interessante o que estudamos aqui dentro desse contexto de Babilônia e o Armagedon. Inclusive, detalhes muito curiosos sobre essa tão comentada batalha do Armagedon. Não deixem de assistir, muito interessante. E a lição de hoje, a volta do nosso Senhor Jesus. Vamos aprofundar nesse tema agora. Mateus, capítulo 24, verso 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Meus amados, já parou para pensar por que Jesus citou um relâmpago? O relâmpago é um flash de luz que corta de Oriente a Ocidente e ilumina toda a sua passagem. Quando nós comparamos esse texto com outros textos da Bíblia, como Apocalipse 1:7, por exemplo, dentre outros, que todo olho o verá, nós estamos falando de um planeta que o nosso Sol só cobre 50% dele. A parte que está de frente para ele. Porque a parte de trás fica no escuro. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5? Quando foi criado o primeiro dia? Deus disse, haja luz. E essa luz não tem nada a ver com a luz do Sol, porque o Sol teria sido criado só no quarto dia. Essa luz, condição de vida, de iluminação e tudo, é de origem estritamente divina, que cobriu 50% do planeta e os outros 50% ficou na parte escura. Observem, e foi tarde, e amanhã e o primeiro dia. Onde estava escuro, tarde. Manhã, a parte clara. Mas foi a luz divina que nos 3 primeiros dias da criação é que cobriu e deu condição de vida no planeta antes de ter sido então criado o Sol. E o que Jesus está falando aqui nessa passagem é que de Oriente a Ocidente ele vai cobrir. Todo olho verá. Observem, o que aconteceu lá em Gênesis vai repetir. Só que agora, dessa vez, ele vai ser visto na direção do Oriente, todo olho verá. A posição que ele estará se dirigindo a todos nós, todos estarão sendo arrebatados ao encontro com ele, aqueles chamados então de escolhidos, porque os demais perecerão. Os que estiverem vivos, contados como ímpios, não escolhidos, esses serão dissolvidos. Esses estarão, conforme revelado em Apocalipse 6, pedindo aos montes, aos rochedos, para que caísse sobre nós, escondendo da face daquele que está sentado sobre o trono. É algo muito sério esse assunto que estudaremos dentro desse tema, irmãos. Fiquem atentos. O dia do Senhor, segundo o tema, o grande e terrível dia do Senhor, acontecerá 2 vezes. O primeiro na sua volta. E o segundo após o milênio. Num, todos conhecerão parcialmente a justiça divina.
No outro, todos conhecerão absolutamente a justiça divina. Na chegada dele, a morte que vai acontecer com os ímpios é algo assombroso. E a destruição desse planeta, que estaremos analisando aqui dentro desse tema. Mas lá na frente, depois do milênio, quando a cidade santa descer, ali será um caminho sem volta. A descida da cidade santa, depois dos ímpios ter sido ressuscitados, ter passado aquele pouco de tempo que Apocalipse 21:3 apresenta, sob o comando e orientação de Satanás, ao cercarem a cidade santa, conforme revelado em Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao verso 10, e verso 11 e 12 também, por que não dizer? Ali choverá fogo e enxofre do céu e botará fim, definitivamente, nos ímpios, em Satanás e todos aqueles que preferiram se agregar às trevas durante o tempo de sua existência. E nunca mais será. Os textos que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 13, verso 8 e 9, está tratando, da mesma forma que Daniel 12:1, desse primeiro grande e terrível dia do Senhor. Que também lá em Apocalipse capítulo 18, verso 8 e verso 10, que em um só dia cairão as pragas, pranto e dor, e no verso 10, que em uma só hora o planeta será destruído. Aquela destruição que Pedro comentou em sua carta, que os elementos ardendo se fundirão e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Já o texto de Zacarias, capítulo 14, verso 4 e verso 9, graças ao verso 4, nós temos a certeza que então esse contexto está se referindo ao segundo e grande dia do Senhor, que ele mostra a descida da cidade santa. Esse será o dia da recriação do planeta Terra. Esse é o mesmo segundo e grande e terrível dia do Senhor, também apresentado em Apocalipse capítulo 20, de 7 a 12, e no Apocalipse 21, de 1 a 8. Esses textos estão revelando o segundo grande e terrível dia do Senhor. Haverão dois. Um na chegada de Cristo e o outro após o pouco de tempo posterior ao milênio, ao período em que os ímpios estarão soltos, juntamente com Satanás. Então, ou seja, teriam sido ressuscitados e estarão sob o comando de Satanás. Esses assuntos todos, no Escatologia 4, as 36 aulas que tem no meu canal, uma média de 50 minutos cada uma, a 60 minutos, ali nós estudamos em detalhes essas profecias, doutrinas bíblicas e toda essa estrutura profunda que a Escritura Sagrada nos apresenta, revelado para todos nós, sob a inspiração do Espírito Santo, desde que foi escrita até os nossos dias. E cada dia mais tem novidades surgindo dentro da Bíblia, porque ela está muito à frente da nossa época, do nosso tempo. Coisas que aqui estão escritas que a ciência não tem como explicar, não tem como analisar. Por isso que a maioria acaba se bandeando na direção de considerar a Bíblia Sagrada um livro de histórias de carochinha. E ela tem muito mais do que se imagina. Ela emudece os que se acham sábios e promovem a grandes sábios, pessoas simples e humildes, dispostas a escutar e obedecer o assim diz o Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E para fechar esse tema do dia do Senhor, Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, mostra os anjos do Senhor ajuntando seus escolhidos em toda a face da terra e os organizando naquele grande transporte que a pena inspirada apresenta no grande conflito, o carro de nuvens e rodas vivas, que nos levará de volta ao reino eterno. Muito legal isso aqui, maravilhoso. Um assunto realmente eletrizante. Terceiro tema, Daniel e a segunda vinda de Cristo.
Quando nós olhamos para a revelação de Daniel capítulo 2, aquela revelação do sonho do rei Nabucodonosor, que ele viu uma grande estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, parte de ferro, pés com 10 dedos, e que a pedra lançada sem auxílio de mão bateria nos pés da estátua e esmiuçaria toda a estátua, todos aqueles metais esmiuçados a tal ponto que o vento levasse. E aonde a pedra bateu se tornou um grande monte. Já estudamos essa profecia dentro de temas anteriores, e o mais interessante é ficar enfatizado que o reino de Deus será estabelecido para sempre, na representatividade dessa pedra, porque Cristo é a pedra. Ele mesmo revelou isso pessoalmente em Lucas capítulo 20, versos 17 e 18. Dentre outros textos da Bíblia, que também aponta para isso, como Efésios 2, 20 e outros mais. Sabe, irmãos, um outro ponto interessante de analisar desse contexto é 2 Pedro 3,13, onde ele deixa bastante claro que nós, porém, aguardamos novos céus, plural, e nova terra, singular, onde habita a verdadeira justiça. Pedro aqui está encaixado completamente com o que está revelado em Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Planeta este, que agora o mar já não existe mais. Presta atenção, o que nós estamos falando? Do volume de água de 2/3 do planeta, praticamente 70% do planeta, desses 2/3 que é água hoje, só pouco mais de 2,5 é água doce. O resto é mar. Observe que revelação fantástica. Segundo, no mesmo capítulo 21 de Apocalipse, lá no verso 23, está falando que lá nem precisa de sol mais. Deus vai destruir o sol? Não vai. Porque o cordeiro é a sua lâmpada. Na realidade, essa é uma revelação clara de que esse planeta, evidentemente, estará sendo deslocado do seu eixo e todo o universo vai passar a girar em torno dele. Porque hoje todo o universo gira em torno de Deus que mora no terceiro céu. Se ele vai mudar para cá, aí no capítulo 21, do verso 1 ao 4, está mostrando ele descendo dentro dessa cidade, com todos os salvos dentro. E aqui vai ser o centro administrativo do universo. Então por isso João está comentando novos céus e nova terra. Por isso que Pedro está comentando que nós aguardamos novos céus no plural. Veja a transferência do terceiro céu para cá e vem trazendo mudança em toda a estrutura do universo. E nova terra. Uma versão atualizada desse planeta que traçou uma história incrível da existência da divindade e da humanidade. Por isso, Lucas capítulo 20, versos 17 e 18, Cristo sendo essa pedra, esse estabelecimento de reino eterno aqui mostra essa transferência universal que lá em Daniel está comentando que jamais passará. Que quando essa pedra vier para cá, essa administração universal jamais passará daqui. Vai continuar aqui para sempre. E não haverá mais lágrima, nem pranto e nem dor. Tanto Daniel 2,35 como 2,44 deixa claro essa ideia de estabelecimento eterno do reino de Deus, dentre vários outros textos das Escrituras Sagradas. E uma quarta observação dentro desse tema aqui são os motivos da principal recriação desse planeta: a redenção e a transferência da administração do universo para cá. Porque esse planeta é o mundo mencionado pelo próprio Filho de Deus, que Deus amou de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito especial para Deus apresentar para o universo uma versão atualizada de um planeta que ele criou um dia
para que vivêssemos eternamente nele e, lamentavelmente, fruto do conflito que já teria sido desencadeado em outros mundos, então, que teria iniciado no céu, teria sido desencadeado, atingido esse planeta e contado essa história tão triste a qual nós ainda vivemos até hoje. Mas somos convidados a fazer parte do povo de Deus, como membros de uma raça eleita. Convite esse estendido em toda a Escritura Sagrada, para que realmente possamos nos tornar pessoas escolhidas por Deus, porque escolhemos a Ele. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, perspectivas em longo prazo. Paulo, ele viu assim e descansou seguro e convicto dessa visão, quando ele revelou em Tito 2,13 que aguardamos a bendita esperança e a vinda da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Fantástico essa revelação de Paulo, não é? E lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 9, ele comenta que o tempo estava próximo. Por isso ele estava caminhando para a morte. Ele comentando que de uma ótica eterna era rápido. Porque a pessoa quando morre, a hora que ele levantar, que ele ressuscitar, ele só vai lembrar que desceu. E agora ele está vendo que está de pé. Então foi rápido. Por isso que o tempo está próximo. Há 2000 anos Paulo viu isso. E escreveu isso. Mas as perspectivas a longo prazo, para quem está vivo. Por isso que a gente olha, 2000 anos, a humanidade hoje dificilmente alcança 100 anos. Então, é longo prazo para nós. Mas na ótica divina, estado de dedo. Pelas profecias, estado de dedo. Está para acontecer. Muito pouca coisa falta concluir para que de fato o efeito dominó que traz Jesus de volta para nos buscar, falta para realmente passar a régua. E que Deus abençoe que eu e você estejamos dentre os escolhidos, porque nós escolhemos fazer parte do povo de Deus. Quinto tema, nas nuvens do céu. Irmãos, esse cenário é um cenário único, um registro único que acontecerá na história do universo. E ele acontecerá duas vezes. Nessa volta de Cristo que aguardamos agora, que é a sua segunda vinda, os salvos vão olhar com grande admiração e alegria de dizer, eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Mas os ímpios, com grande terror, vão olhar para cima e perceberão o desfecho de suas vidas sendo ceifados pela destruição, pelo fogo que consumirá a face da terra. Fogo esse que em 2 Tessalonicenses 2,8 está bem revelado, está bem claro. Será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo resplendor de sua vida, pelo assopro de sua boca. Isso não tem volta. A volta é hoje. Vai mudar de posição? Glória a Deus. Naquele dia você vai ser arrebatado. Do mesmo jeito que a fornalha de Nabucodonosor não destruiu os companheiros de Daniel, ainda apareceu Jesus andando com eles lá e o fogo não fazia nada com eles, não queimou nem o bonezinho deles, não queimou, só queimou as cordas que estavam perturbando eles. Mais nada. E eles ficaram parecendo que estavam num quarto com ar-condicionado. Da mesma forma, nós todos atravessaremos todas essas chamas ao encontro com o Senhor nos ares, na maior alegria e refrigério de saber que fomos salvos, que fomos recolhidos pelo Senhor e agora estaremos indo em direção ao reino eterno. E logo depois de 1000 anos, veja, rapidão, né? Rapidão. Para quem está vivendo a eternidade, é rapidinho. Só que Jesus foi embora tem mais de 2000 anos já. Então esperar mais 1000 depois não é nada. Para quem então
vai viver eternamente dali para frente? Rapidão. Depois do milênio, estaremos voltando para cá e estaremos morando numa versão atualizada do planeta Terra. E mais, na presença contínua da divindade. Que maravilha! É algo realmente ímpar na história daqueles que querem escrever a história da salvação individual, juntamente com o coletivo dos salvos. Alguns textos trabalhando com essa visão lá das nuvens do céu, Mateus 24:30, quando ele comenta esse texto aqui, ele está falando de algo muito sério, irmãos, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Nós já estudamos sobre isso. Uma nuvem do tamanho do punho de um homem, tipo aquela que o profeta Elias viu e mostrou para o seu pai, que estava vindo a chuva depois de 3 anos e meio sem chover. E ali aquela nuvem vai crescendo e logo todos estarão ouvindo, vendo e ouvindo o Senhor vindo em glória e majestade com todos os seus anjos na sua companhia para recolher os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, para irmos ao encontro com o Senhor nos ares. Uma visão ímpar, maravilhosa. 1 Tessalonicenses 4:16 e Mateus 26:64 é muito forte essa revelação aqui. Em 1 Tessalonicenses 4:16 está dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus vai tocar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, de maneira nenhuma nós vamos preceder eles. E lá em Mateus 26:64 é um ponto delicado, onde ele foi humilhado diante da sua igreja. A liderança da sua igreja, sumos sacerdotes e membros do sinédrio, fariseus, todos estavam ali, representantes tanto do governo de Israel, quanto representantes do povo e da igreja. Estava tudo ali. Ia sendo humilhado por esses líderes religiosos, aonde ele aponta o dedo na cara deles e confirma a profecia de Daniel, de que eles verão o Filho do Homem vindo com poder e glória nas nuvens do céu. Daniel tinha dito que uns ressuscitaria para vergonha e desprezo eterno e outro para a vida eterna. E João, capítulo 1, verso 7, comenta que esses que transpassaram Cristo também verão ele voltar. Esses morreram no dia deles, vai ressuscitar na volta de Cristo, vai morrer de novo, depois vai ressuscitar por um pouco de tempo após o milênio, vai morrer 3 vezes. Sono da morte 2 e morte eterna de uma vez, junto com o Satanás e todos os ímpios. Os demais ímpios, não. Morreram nos seus dias e ressuscitarão só quando terminar o milênio, para viver aquele pouco de tempo que Apocalipse 21:3 comenta, juntamente com Satanás, que na altura do verso 7 de Apocalipse 20 até o verso 10 e 12, né? De Apocalipse, do verso 7 de Apocalipse 20 até o verso 12 aproximadamente, vê o desfecho dessa relação de Satanás com as nações refeitas sobre a face da terra durante esse período de pouco de tempo, que cercarão a cidade santa, que vai descer ali no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14:4 apresenta. Só que vai chover fogo e enxofre do céu e exterminar para sempre esses ímpios. E Jesus estava apontando o dedo na cara aqui da liderança da igreja e respondendo o que eles tanto insistiam para saber. E com isso, consequentemente, acelerou a sua caminhada em direção ao Calvário. Porque esses líderes religiosos rasgaram as suas vestes e disseram que não precisa mais nem de testemunha, pelo que ele mesmo acabou de se revelar como o Filho de Deus. Coisa muito séria que está revelada ali. E mais ainda o que vai acontecer com esses indivíduos que o transpassaram, que humilhou ele diante de todos. E consequentemente, Apocalipse capítulo 1, verso 7, endossa todo esse contexto, que esses também estarão vendo ele novamente.
o que está revelado em Daniel capítulo 12, verso 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que o transpassaram, esses que humilharam ele diante de todos, esses vão ressuscitar para ver ele voltar e morrerão de novo. E eles já estão lá no endereço certinho, né? De cara para o Oriente, vendo ele chegar primeiro do que o Ocidente, né? Ele chega e todo olho verá. Então a posição dele, ele está passando, ele está vindo do Oriente e atravessando de um canto ao outro da terra, e os seus anjos recolhendo todos, indo para aquele carro de nuvem que o grande conflito apresenta. E as nuvens estão aqui o tempo todo, nas nuvens do céu. E estaremos indo em direção à Canaã celestial. E outro texto interessante, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 7 a 10, ali apresenta a vinda do Senhor em poder e chama de fogo. Texto esse que em 2 Pedro 3,10 mostra que os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há perecerão. Incrível, irmãos. Como a harmonia das informações escatológicas desse tema em toda a Escritura Sagrada. Sexto tema, os vivos e os mortos. Esse tema aqui é muito interessante, porque aqui a máscara dos ímpios e de Satanás cai por completo. Se a gente pegar o Evangelho de João no capítulo 11, que em outros temas nós já falamos muito nesse capítulo, Jesus ali revela de uma maneira tão impactante a questão da vida e morte, que ele deixa bastante claro que quem está vivo jamais morrerá, se crê nele. Quando ele fala isso, ele está falando que essa morte que Lázaro estava vivendo ali não é morte na realidade, é sono da morte. Por isso que jamais morrerá. Lázaro na realidade não estava morto, ele estava só dormindo, que na altura do verso 11 ele afirma isso. Mas para quem entende como morte aquilo ali, esse sono da morte, ele falou que ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ele confirma a ressurreição. E não só a ressurreição que Lázaro teve, para depois voltar a dormir como ele está dormindo novamente, e vai ressuscitar para ir embora para o céu, a exceção do Novo Testamento de duas ressurreições que vai para o céu, de pessoa justa, porque aqueles lá do passado, de pessoas alcançadas pelo milagre de Elias, de Eliseu, aqueles lá, quem sabe, pode já estar no meio daquela multidão que ressuscitou com Cristo, a gente não sabe. Mas no Novo Testamento, isso aqui é óbvio. Lázaro é um registro autêntico de pessoas que morreram no Novo Testamento e ressuscitaram e voltaram a descansar o sono da morte. Terão uma experiência dupla de ressurreição. Ressuscitaram duas vezes. Só que a próxima ressurreição não vai ser para viver essa vidinha michuruca que a gente vive nesse planeta como mortal, mas será para a vida eterna. Essa ressurreição que vai ter na volta de Cristo, todos os que descansaram na justiça divina em toda a história da humanidade serão ressuscitados e transformados para todo sempre. Ao estudar Romanos capítulo 6, verso 5, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 ao 18, e 1 Coríntios, o capítulo todo, mas especialmente destacando entre o verso 53 ao 55, como Filipenses 3, 21, meus amados, ali nós veremos em detalhes sobre essa questão de vivos e mortos. Os vivos, no piscar e fechar de olhos, serão transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E os que morreram em Cristo, esses que descansaram na justiça de Deus em toda a história da humanidade, serão ressuscitados já também transformados. Só que aqui em Tessalonicenses, nos textos de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, mostra que de maneira nenhuma nós vamos preceder os que dormem, os vivos. Os que dormem serão ressuscitados e vai à frente. E nós vamos logo atrás ao encontro com eles. Agora, um detalhe curioso sobre essa ressurreição, essa transformação, que nós não seremos, não voltaremos nesses mesmos traços
que temos. Tem uma grande diferença da forma de traço das pessoas que ressuscitam para a vida eterna das pessoas que vivem nesse mundo normalmente. Para isso basta lembrar do próprio Cristo. Quando ele ressuscitou, lá no cemitério mesmo, Maria Madalena conversando, chorando ali, achando que era o zelador do cemitério. E ele conversando com ela não o reconheceu. Os discípulos de Emaús, 2 dos 12 que andavam com ele, de Jerusalém para Emaús, algumas horas de caminhada ali com Cristo, amanhecendo o dia, não reconheceram ele, deu estudo bíblico para eles o tempo todo. E eles só foram reconhecer ele quando ele partiu o pão. Assim que ele foi reconhecido, ele desapareceu. Os 11, lá no barco, pescando, ele aparece na praia, eles não o reconheceram. Eles já estavam ancorando o barco para recolher as tralhas. Tinha terminado a pesca e não tinha pegado nada. E Jesus manda jogar do outro lado. Repete aquela cena do início do Novo Testamento. Aí eles encaixaram as peças do quebra-cabeça e logo João falou, é o Senhor, é Jesus que está ali. Então veja, irmãos, é diferente. O corpo de uma raça pura é diferente de uma raça eleita. A raça pura vive eternamente, porque vivem com Deus para todo sempre. E Deus concede esse privilégio. Mas a raça eleita ainda é mortal. A raça eleita é alguém que simplesmente deixou de ser raça caída e se converteu. Vive diferente, vive junto com os da raça caída, porém, nem tudo que eles fazem, eles fazem. Nem tudo que eles comem, nem tudo que eles bebem. São pessoas diferentes, mas que procuram evangelizar os membros da raça caída e fortalecer os membros da raça eleita, para em muito breve, pela graça de Cristo, fazermos parte desses escolhidos que serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Isso é muito importante entendermos isso. Sim, a Pena Inspirada comenta que nós seremos reconhecidos pelo nosso jeito de andar, o jeitão, claro que as pessoas, que aí nossa mente foi desbloqueada, nós vamos passar a prestar atenção e vamos reconhecer, devagarzinho, estaremos reconhecendo as pessoas que já convivemos com ela por aqui na face da terra. Ah, você é o fulano, ah, você é a fulana. Então nós vamos, com o tempo estaremos nos reconhecendo. Mas sabe, irmãos, a matéria sobre vivos e mortos é muito gostosa, se obedecermos o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Fica muito gostosa a compreensão desse tema, que envolve completamente a nossa vida e a nossa salvação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 7º tema, eu sou. Lá em Marcos capítulo 14, verso 62, né? Onde Cristo responde à liderança da igreja que o estava humilhando naquele momento, e logo começaria a bater nele, a cuspir e colocar coroa de espinho na sua cabeça. Ele respondeu para eles, depois de tanto insistir, estava sendo condenado por ter dito que é filho de Deus. E ali ele confirmou, eu sou. E quando ele fala eu sou, ele está falando exatamente o nome que ele usou para Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés perguntou para ele, mas quem que eu vou falar para Faraó, que está me mandando e tirar o povo do Egito? Ele falou, vai lá e fala para ele que eu sou, te enviou. E aquilo confirma. Quando ele falou isso, eles imediatamente iniciaram uma sessão de tortura sem precedentes contra aquele que só fez o bem. Maltrataram o Criador do universo. Maltrataram o nosso Redentor e a própria igreja dele. Por ironia do destino, membros de sua própria igreja, oficiais de sua própria igreja. A cúpula, a nata administrativa da igreja, estava fazendo isso com ele. Talvez isso justifique o porquê que a escatologia apresenta que o desfecho da história da igreja vai ser nos matos, sem templo, sem nada. Os selados, os escolhidos, estarão em cima de toda a face da terra, contados para se animarem, se evangelizarem mutuamente, fortalecendo uns aos outros
E enquanto a porta da graça estiver aberta, caminhando, saindo das grandes cidades, indo para as pequenas, saindo das pequenas, indo para os matos, formando o grande e último êxodo que nos conduzirá ao encontro com o Senhor nas mansões eternas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A hora que encontrarmos com Ele nas nuvens dos céus, a nossa viagem direta será rumo às mansões eternas. Aquela que Ele foi construir para mim e para você. E nos prometeu que voltaria para nos buscar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa certeza maravilhosa, por essa esperança grandiosa que enche o nosso coração com a vontade de te servir e de ensinar tudo que Tu nos tens revelado. Fortaleça a nossa fé e capacita-nos para cumprirmos com êxito a nossa missão, Senhor. E possamos, em muito breve, Te ver voltando nas nuvens dos céus. Que o Senhor nos dirija, nos guarde, nos proteja e nos ilumine com o Teu Santo Espírito. Nos inspire, perdoe os nossos pecados e conta-nos entre os salvos. É o que Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Onde eu vi Jerusalém, o trono do Senhor, ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar, romper